Vivo num bairro antigo da minha cidade, humilde, mas bem cuidado pelas pessoas que o habitam há décadas. Sou um dos poucos que se mudaram para cá relativamente há pouco tempo. Moro numa casinha pequena no fundo do cortiço, perfeito para um solteiro como eu. Além disso, a algumas quadras fica a rodoviária de onde pego o transporte para o trabalho. Nunca tinha morado em um tipo de vila, mas não me incomoda ter que compartilhar os espaços. O que me preocupava era que minha parede dividia limite com o último cortiço de trás. Um lugar bem diferente do nosso, embora idênticos. O de trás está profundamente descuidado e lá moram pessoas que não se dedicam exatamente a coisas honestas. Não quero generalizar, mas todo mundo sabe disso. Além do mais, é bem visível. Como eu disse, são construções gêmeas, mas a forma como eram cuidadas pelos moradores as fazia parecer completamente distintas. Na minha havia lares, na de trás, esconderijos. É difícil descrever, mas acho que todos conhecem um lugar assim. E coube a mim compartilhar a parede com gente de má índole. Às vezes eu ouvia as bebedeiras deles até altas horas da madrugada em dias de semana, sem conseguir dormir mesmo tendo que trabalhar na manhã seguinte e sem nenhuma maneira de reclamar. A única coisa boa disso é que os moradores de lá nunca duravam muito tempo. A casa do outro lado da parede parecia estar desocupado há vários dias. Pelo menos eu não ouvia nada. Isso me tranquilizou, mas uma noite, por volta das 11, comecei a ouvir coisas sendo movidas. Móveis, louças, coisas bem pesadas. Voltei a procurar meus protetores de ouvido para dormir, esperando que os novos vizinhos não trouxessem problemas, mas nas 2 noites seguintes foi a mesma coisa. Depois das 11, muito barulho, e eu era obrigado a dormir com protetores nos ouvidos e com o rosto enfiado no travesseiro. Até chegar a sexta-feira. Aquela sexta em que eu não precisava dormir cedo e em que, por coincidência, não houve barulho às 11. Coloquei uma série para assistir, pronto para virar a noite, e a assisti com total tranquilidade até adormecer. Acordei já de madrugada e novamente havia barulhos. Havia alguém mexendo em coisas na cozinha, mas quando despertei de verdade percebi que dessa vez os sons vinham de dentro da minha casa. Era impossível alguém ter entrado. Minha porta interna era reforçada com metal, impossível de abrir por fora. Por isso me levantei assustado, mas ao mesmo tempo incrédulo. Mas ao abrir a porta do meu quarto, era claro que alguém estava mexendo nas minhas coisas na cozinha. Dava para ouvir perfeitamente. Não dava para ver a cozinha da porta do quarto, mas como num reflexo eu gritei. Quem está aí? Não sei. Talvez fiz isso para assustar o que quer que estivesse ali, ou algo assim. Não sei. Fiz sem pensar, mas os sons pararam de repente. Ouvi alguém correndo em direção à porta e acendi as luzes. Várias gavetas da cozinha estavam abertas e notei até um pó cinza no chão. Fui até a porta e estava bem trancada por dentro. Ninguém tinha entrado e, mais importante ainda, ninguém poderia ter saído e trancado por dentro de novo. Fisicamente era impossível. Se não fosse pelas gavetas abertas, eu pensaria que tudo foi imaginação minha. Apaguei as luzes e fui de novo até a porta só para me certificar. Para tocá-la. Para ter certeza de que tudo estava bem. Como estava tudo em ordem, dei 2 passos rumo ao meu quarto. Foi quando ouvi uma espécie de risada abafada atrás de mim, como de alguém tentando não rir. Me virei como um flash e tudo estava escuro. Fiquei olhando para a sala por um momento, tentando me acostumar com a escuridão. Conforme meus olhos se ajustavam, comecei a distinguir algo que estava escondido na sala. Fui vendo 2 pés para cima, lentamente. Tinha algo ali, algo quase tão alto quanto o teto. Estava descalço, vestido com trapos pretos e as mãos uma sobre a outra na altura do peito, como se abraçasse. Estava muito escuro, mas pude ver que não havia lábios nem pele cobrindo seus dentes,
tampouco pálpebras cobrindo seus olhos. Então ele fez um movimento leve com a cabeça, como quem aponta o quarto. Como se ordenasse que eu voltasse para o quarto. E sem entender porquê, eu obedeci. Voltei para o meu quarto, tranquei a porta e me escondi debaixo da coberta, tremendo. Coloquei os protetores de ouvido de sempre e fiquei ali tentando dormir, apesar de não conseguir. Quando percebi que já era de dia, saí. Nas casas ao redor sempre tem alguém acordado e eu confiava muito naquele povo. Precisava de contato humano para sentir que estava de volta à realidade. Vi o seu Henrique saindo para o trabalho e fui com ele. Ele tem uma banca a 2 ruas do Cortiço, e não sei se é por isso, mas é a pessoa mais culta que conheço. Senti confiança de contar para ele o que aconteceu, ou talvez necessidade, mas contei. Ele ficou apenas pensando, e caminhamos um bom trecho em completo silêncio. Então ele me disse que acreditava em mim e que não era sonho. Segundo ele, provavelmente tinha a ver com os novos vizinhos. Você sabe o que é um djinn? Ele me perguntou e eu disse que não. Ele coçou a cabeça e tentou me explicar. São tipo um gênio, digamos, mas não desses que realizam desejos. São espíritos do Islã. Acho que meu rosto mostrava que eu não estava entendendo muito bem, porque então ele me perguntou se eu sabia quem eram meus novos vizinhos que dividia a parede comigo na vila de trás. São refugiados e são boa gente. Estão fugindo da guerra do Afeganistão. Nem sei como chegaram até aqui, mas são 2 famílias. Agora tudo faz sentido, né? Você acha que se nós tivéssemos que ir para o outro lado do mundo, nossos santos ficariam para trás? Você acha que nossos fantasmas não nos seguiriam? Ele me disse. Não soube o que pensar, e naquela tarde a esposa do seu Henrique veio. Ele a mandou para fazer orações e jogar água benta na minha casa. Graças a Deus, nunca mais ouvi nada dentro da minha casa. Graças a Deus, nunca mais vi nada parecido. Nunca mais vi o djinn. Tudo começou numa manhã de domingo qualquer. Eu tinha saído cedo para comprar legumes na feira da Praça Central, como sempre fazia. No final da rua tinha uma barraca improvisada com objetos usados como pratos antigos, molduras descascadas, imagens religiosas e um monte de coisas misturadas. Era uma banquinha simples, comandada por um senhor baixinho de barba branca. Eu parei ali meio sem querer, olhando os enfeites de madeira. Foi quando meus olhos bateram naquela pequena escultura. Uma índia de olhos fechados, esculpida com perfeição. Ela estava com as mãos cruzadas e tinha um ar difícil de descrever. Não era exatamente bonito, mas hipnotizante. Tinha uma pena azul presa na lateral da cabeça, parecendo ter sido colada ali fazia muito tempo. Perguntei o preço e o homem respondeu: R$10 e se for levar, leva com respeito. Na hora achei que ele estava tentando dar um ar místico para valorizar a peça. Ri, paguei em dinheiro e levei a estátua enrolada num jornal velho que ele me deu. Chegando em casa, coloquei na estante da sala, entre uns porta-retratos. Meu marido, o Daniel, notou no mesmo dia. De onde saiu isso? Respondi que era uma escultura indígena e que comprei na feira. Sei lá, parece meio estranha. Onde você achou isso? Estava numa barraquinha de um senhor e, como eu gostei, acabei comprando. Respondi. Ele fez uma careta e não falou mais nada. A verdade é que o Daniel nunca ligou para essas coisas. Era mais do tipo prático. Eu também era na maioria das vezes. Só que naquele dia, alguma coisa naquela peça me chamou. Durante os primeiros dias, nada aconteceu, mas depois de uma semana comecei a perceber uns detalhes estranhos. A estátua não estava mais onde eu tinha deixado.
Uma manhã fui regar as plantas e ela estava perto da janela, virada para o quintal. Perguntei para o Daniel se ele havia mexido nela, mas ele disse que não. Na outra semana encontrei a peça no banheiro social, ao lado da pia. Na terceira vez ela apareceu dentro da sapateira. A partir daí comecei a anotar onde colocava e onde ela aparecia depois. Não era minha memória. Aquilo realmente estava se movendo ou sendo movido por alguém. Quando falei com o Daniel, ele riu de mim. Está ficando paranoica. Deve ser você mesma que esquece. Não, eu anoto e tiro foto, falei para ele. Você está surtando, Ju. É só uma bonequinha velha. Foi aí que começaram as coisas ruins. Primeiro foram as bolinhas vermelhas que coçavam sem parar. Apareceram na minha barriga, costas e coxas. No Daniel surgiram nas pernas e nos braços. Achamos que fosse alergia, então trocamos o sabão e o amaciante, mas nada adiantou. A maré de azar foi crescendo. A geladeira queimou do nada. O ventilador pegou fogo numa noite e quase causou um curto. Daniel também começou a dormir mal e tinha pesadelos direto. Ele acordava gritando, suando, dizendo que tinha alguém dentro do quarto. E então, ele perdeu a carteira com todos os documentos, o salário inteiro e o 13º. Sumiu. Não estava em casa, no carro, nem no trabalho. Era como se tivesse evaporado. No mesmo dia, enquanto ele procurava pela casa com os nervos à flor da pele, eu desci para pegar a roupa do varal. Quando voltei, a estátua estava no meio do corredor. No chão. Sozinha, de frente para mim, como se tivesse sido posta ali com um propósito. Olhei para aquilo e senti uma coisa horrível. Calafrio, repulsa, um medo que não era racional. Naquela noite, o Daniel chegou ao limite. Ele já estava há dias irritado, com olheiras fundas e a pele marcada pelas bolinhas vermelhas. Depois de rodar a cidade atrás da carteira, chegou em casa e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto. Ju, olha só, a gente precisa conversar. Eu sei que é absurdo, mas eu estou começando a achar que essa estátua trouxe alguma coisa ruim. A verdade é que eu também sabia. Mesmo sem filmagem ou explicação científica, a casa estava pesada. As paredes pareciam suar. O cheiro, por mais que eu limpasse, era rançoso, como gordura velha. Na madrugada daquele mesmo dia, ouvi passos. Acordei com um estalo seco, como madeira batendo no piso. Saí do quarto devagar e a estátua estava na cozinha, em cima do fogão. Só que estava virada de frente para a porta e com a pena azul fora do lugar, como se alguém tivesse arrancado e recolocado de volta sem cuidado. Fiquei parada olhando para aquilo e o Daniel apareceu atrás de mim. Foi ele quem tomou a decisão. Eu vou devolver essa merda amanhã cedo. No outro dia ele saiu com ela numa sacola, enrolada num pano velho, e voltou em menos de 1 hora com o rosto quase leve. Deixei na mesma barraca, o velho não estava lá, mas deixei com uma mulher que nem me olhou na cara. Ela só estendeu a mão e guardou, como se já soubesse. Na mesma semana, as bolinhas começaram a desaparecer. Primeiro na pele do Daniel, depois nas minhas. Também dormimos melhor. Porém, nunca encontramos a carteira do Daniel. Porém, a casa ficou viva de novo. A luz do sol parecia mais clara e o ar mais fresco. Eu pensei em procurar o senhor da feira, mas a barraca nunca mais apareceu. Nem ele, nem a mulher que recebeu de volta. De vez em quando ainda acordo de madrugada e tenho a impressão de ver algo no canto do quarto. Pode ser coisa da cabeça, eu sei, mas não mexo mais com isso. Hoje, qualquer coisa antiga que eu vejo à venda, passo longe. Tem peça que vem carregada e tem energia que, uma vez que entra na sua casa, só sai quando você entrega de volta.
Eu estava fazendo uma pequena viagem sozinho para um Airbnb a cerca de 6 horas de onde eu morava. Não escolhi por nenhum motivo em particular. Simplesmente abri o mapa no Airbnb e procurei algo barato e meio isolado para sair da cidade e aproveitar alguns dias de tranquilidade. Na verdade, eu nem me importava com o quão boa era a cidade, porque planejava ficar praticamente o tempo todo dentro do Airbnb. A casa que eu reservei ficava sozinha em uma pequena floresta dentro de Minas, e era a única casa listada no Airbnb naquela área toda. O preço bom foi o que me atraiu. Fiz a viagem quase toda por estradas vazias e cercadas por árvores até chegar na casa. Na verdade, acho que era mais uma cabana do que uma casa, para ser sincero. Era antiga e cercada por árvores, sem nenhuma outra casa ou construção à vista. Abri a porta da frente que rangia e levei tudo para dentro. A única coisa que eu precisava fazer antes de me instalar pelos próximos dias era ir ao mercado para comprar comida e bebidas. Então dirigi até a cidade. Era meio da tarde, mas quase não havia carros ou pessoas nas ruas. Talvez fosse só porque eu vinha da cidade grande, mas mesmo para uma cidade pequena como aquela, parecia que eu estava passando por uma cidade fantasma. As poucas pessoas com quem cruzei no mercado me olharam de forma estranha, fria, acompanhando meus passos com os olhos conforme eu passava. Quase parecia que todos sabiam de alguma forma que eu não era dali e que não gostaram disso. Foi muito esquisito. Peguei o que precisava e voltei para a cabana. Nessa altura, acho que já tinha convencido a mim mesmo de que eu estava só sendo paranoico. Não tinha como aquelas pessoas realmente se importarem com quem eu era. Eu era só um estranho qualquer fazendo compras. Deixei isso para lá e me senti melhor sabendo que não precisaria voltar à cidade pelo resto da viagem. Desfiz as malas e fiquei vendo TV na sala. Aquela noite inteira e o dia seguinte foram bem tranquilos, mas na noite seguinte começou a chover forte. Uma tempestade chegou e parecia que não ia parar ou diminuir tão cedo. Eu estava bem confortável lá dentro, deitado no sofá meio cochilando, quando houve uma batida na porta da cabana. Levantei num pulo e olhei para a porta. Não tinha como alguém estar do lado de fora da casa no meio daquela tempestade. Chequei meu celular e não tinha nenhuma mensagem do anfitrião do Airbnb. Foi só aquela batida na porta. Depois de uns 30 segundos me levantei e fui até lá. Quando olhei pela janela não vi ninguém, pois estava muito escuro e não havia luz na varanda. Conforme os minutos passavam, minha mente começou a pensar em todas as possibilidades que não envolvessem alguém batendo na porta. Tipo a tempestade derrubando alguma coisa, ou até mesmo um sonho que tive enquanto estava meio dormindo. Acho que no fundo eu só não queria acreditar que alguém realmente estava ali fora, porque isso seria muito perturbador. Deitei de novo no sofá, deixei a TV ligada, prestando meio que atenção e só deitado ali. Passou um bom tempo. Não marquei exatamente quanto, mas se tivesse que chutar, diria cerca de 1 hora. A TV estava com o volume baixo, mas a tempestade ainda rugia lá fora. Entre esses sons, de repente ouvi uma tosse atrás de mim, como quando a gente esconde a tosse dentro do ônibus, por exemplo. Virei a cabeça na hora e vi algo se afastando da janela. Foi só uma fração de segundo, não o suficiente para saber se era um reflexo ou uma figura, mas o barulho da tosse já deixava claro. Alguém estava do lado de fora do Airbnb. Eu sabia que essa pessoa tinha que estar espiando pela janela, o que me deu arrepios imediatos. Peguei o celular e disquei para a polícia, dizendo que achava que estava sendo perseguido e que alguém estava rondando lá fora. A tempestade era forte demais para eu conseguir ouvir passos, então eu não fazia ideia se a pessoa tinha ido embora ou ainda estava por ali. Fiquei aliviado quando um policial apareceu 1 hora depois. Abri a porta e comecei a explicar o que estava acontecendo, mas o policial parecia completamente despreocupado com tudo. Quando terminei de contar, ele apenas respondeu:
Só isso? Como se não fosse nada demais. Ele não anotou nada. Tinha aquele mesmo olhar frio que vi nas pessoas da cidade. Parecia até irritado comigo, como se estivesse realmente chateado por ter que sair no meio da tempestade para me ajudar. Ele disse que não viu ninguém quando chegou e que se algo de fato acontecesse, era para eu ligar de novo. Antes que eu pudesse falar mais alguma coisa, ele virou as costas e foi embora. Eu sinceramente não conseguia acreditar. Isso me fez sentir ainda menos seguro e ainda mais perturbado com tudo o que estava acontecendo naquela cidade. E percebendo que algo não estava certo, decidi encerrar a viagem mais cedo e ir embora dali. Tranquei a porta e comecei a arrumar minhas coisas apressadamente. Cerca de 3 minutos se passaram desde que o policial saiu, quando batidas fortes e pesadas começaram de novo na porta da frente, mas dessa vez não pararam. As batidas continuavam, insistentes. Olhei pela janela do quarto e confirmei que o carro da polícia realmente já tinha ido embora. Então eu sabia que era a mesma pessoa que estava me observando. Apressei-me em guardar tudo o que pude em 3 ou 4 minutos. Pensei em ligar para a polícia de novo, mas sinceramente senti que isso só ia me trazer problemas. Mas então, de repente, as batidas pararam. A tempestade parecia ter ficado ainda mais alta. Não dava para ouvir se a pessoa tinha ido embora ou não. Então fui discretamente até a porta e olhei de novo. Não vi nada, nem ninguém lá fora. Eu sabia que precisava sair dali assim que tivesse uma chance, então já estava com a mochila nas costas e as chaves do carro na mão. Fiquei parado na porta por cerca de 1 minuto e por acaso olhei de novo na direção da mesma janela e vi algo se mover. Eu sabia que aquela era a minha única chance de fugir. Abri a porta com força e corri da cabana para a tempestade. Meu coração disparava, sabendo que a pessoa provavelmente estava correndo ao redor da casa para me alcançar. Entrei no carro, liguei o motor e saí da garagem. Com a chuva tão pesada, eu não conseguia ver mais de 3 metros à frente, então não sei se alguém estava me seguindo. A pessoa poderia até estar bem atrás do carro quando saí e eu não teria conseguido ver. Dirigi pela estradinha da floresta até chegar na estrada principal, então deixei a cidade para trás e fui direto para casa sem parar. Essa foi a experiência mais perturbadora e assustadora da minha vida, e acho que o pior de tudo é não saber por que aquilo estava acontecendo, ou quem era a pessoa rondando a cabana. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Não sei se isso conta como algo paranormal. Também não estou tentando convencer ninguém de nada, só quero contar porque isso não tem me deixado em paz. Durante um tempo trabalhei como motorista de aplicativo. Não era algo que eu tivesse planejado, pois sou engenheiro formado e até pouco tempo atrás morava com minha esposa e meu filho em uma cidade do estado do México. Tinha um bom emprego, mas comecei a procurar uma forma de sair de lá porque a situação de insegurança já tinha passado do limite. Uma vez tentaram seguir minha esposa enquanto ela voltava para casa, outra vez tentaram sequestrar nosso filho na frente de casa. E a última foi ainda pior. Um homem em situação de rua tentou empurrar nosso filho para o meio da avenida com os carros passando. Isso, no meio de uma rua movimentada, cheia de gente. Minha esposa se colocou na frente e ele começou a bater nela ali mesmo, na rua, enquanto as pessoas olhavam e ninguém fazia nada. Eu estava trabalhando em Veracruz naquele momento, em uma área sem sinal. Só soube de tudo à noite, quando voltei para o motel. Naquela mesma noite, tomei a decisão e disse para ela: se eu vou continuar viajando tanto, pelo menos quero que vocês estejam seguros.
Então comecei a procurar algo no exterior, uma oportunidade que me permitisse, pelo menos, tirá-los dali. E tive sorte. Uma empresa nos Estados Unidos se interessou pelo meu perfil e me ofereceu um contrato. Pedi demissão imediatamente para estar disponível para entrevistas, assinatura de documentos, exames, tudo. Mas o processo foi muito mais lento do que eu imaginava, e a entrevista para o visto de trabalho demorou 3 meses. Depois veio a parte legal, os trâmites com advogados e mais papelada. No total, esperei quase 5 meses, e como não podia ficar sem renda, comecei a trabalhar dirigindo por aplicativo. Tinha um carro e era só por um tempo. Nunca gostei de ficar sem trabalhar. No começo foi bem difícil, já que durante o dia o trânsito era insuportável. E além disso, comecei a gastar muita gasolina. O ar-condicionado drenava tudo. Percebi que em muitas jornadas eu só ganhava o suficiente para abastecer o tanque. Então comecei a trabalhar à noite. Sem calor e sem trânsito, as viagens eram mais rápidas. E sim, era mais tranquilo, ou era o que eu achava. Digo isso porque foi a partir daí que começou o que me traz até aqui, para escrever isso. Numa noite, voltando de uma corrida longa, já perto de casa, me pareceu ver uma luz branca no retrovisor. Era como se algo do tamanho de uma criança corresse ao lado do carro. Era pela janela traseira, do lado do passageiro. Olhei, mas não havia nada. O que eu vi no espelho tinha sumido. Não dei muita importância, achei que era um reflexo e fui para casa. Alguns quilômetros adiante, 4 caras em um táxi tentaram me assaltar. Mas consegui escapar porque, por sorte, ou talvez não, estava em ruas que eu conhecia bem, e eles aparentemente não. Mas fiquei com uma sensação estranha, a de que tinha me salvado por muito pouco. Passaram-se alguns dias e voltei a ver aquela luz no espelho, mas agora eu estava bem descansado, bem alimentado e tinha dormido bem. Não era cansaço. E agora não era só uma luz, e tinha forma. Era uma figura iluminada, como se estivesse sendo atingida diretamente pelos faróis altos de um carro. Corria ao lado do meu veículo, como se estivesse me acompanhando. Às vezes não parecia humano. Parecia mais um animal, como um cachorro muito alto, com focinho comprido. O movimento era estranho, como se estivesse flutuando e pulando ao mesmo tempo. Sempre exatamente ao lado da janela traseira direita, como se estivesse correndo agarrado ali. Sempre via pelo retrovisor e toda vez que tentava olhar diretamente, desaparecia. Assim me acompanhou por toda a noite. Algumas horas depois, um motorista passou o sinal vermelho e quase bateu de frente comigo. Consegui frear a tempo, mesmo perdendo um pouco o controle. Acabei estourando um pneu na calçada, mas o carro ao meu lado não teve a mesma sorte. Ele bateu em cheio no irresponsável. Foi aí que comecei a suspeitar. Não que fosse um fantasma ou algo assim, mas sentia que aquilo que me seguia estava me avisando de algo. Sentia que sua presença era um sinal de que o perigo estava perto. E assim seguiram-se as semanas. Algumas noites ele corria ao meu lado, via pelo espelho, outras, simplesmente não aparecia. Mas toda vez que eu via algo acontecia. Numa dessas vezes, por exemplo, um motociclista começou a me seguir. Notei porque fiz curvas sem sentido, desviei o caminho e ele continuava atrás. Quando parei num semáforo, ele emparelhou comigo e ficou olhando para dentro, exatamente pela mesma janela traseira onde eu sempre via aquilo. Ali eu criei coragem, baixei o vidro do passageiro, me inclinei e encarei ele. Mostrei uma faquinha que eu tinha comigo, uma que meu pai me emprestou. Não sei se foi isso ou o movimento de gente na rua, mas o motociclista foi embora na hora. Foi nessa noite que decidi largar o volante de vez. Eu estava recebendo muitos sinais e continuava arriscando a vida como se nada estivesse acontecendo. Por sorte, uma semana depois, o visto finalmente saiu e viajamos.
Por um tempo, achei que tudo tinha ficado para trás. Chegamos a uma cidade tranquila, com casas seguras, que era o que mais me importava. Comecei no novo trabalho e alguns meses depois, fui mandado para um treinamento na Europa. Já estava completamente longe daquele mundo, longe do estado do México, onde tinha visto aquela coisa me seguir. Mas de alguma forma eu não tinha deixado aquilo para trás. Numa noite, dirigindo de volta ao hotel depois de passar o fim de semana em Bratislava, eu vi de novo. Em plena estrada, na Áustria, aquela figura correndo ao lado do carro. Mas dessa vez não era borrada e não parecia um animal. Dessa vez, eu vi claramente. Era uma mulher. Uma figura branca, refletindo a luz como se fosse feita de gás. Flutuava ao lado do carro, quase tocando o vidro. Dessa vez ela ficou lá por mais tempo, se mostrando como nunca antes. Até consegui ver seus olhos fixos em mim, enquanto quase encostava na janela. Não tive coragem de olhar diretamente para ela, mas a via de canto de olho pelo espelho. E ela não ia embora. Acelerei e, como a estrada estava vazia, cheguei a 200 km/h. E ela continuava lá. Até que, em certo momento, ela foi para a frente do carro. Dessa vez não estava mais na janela traseira, agora estava na janela do passageiro. Dessa vez eu a vi mesmo sem o espelho. Ela estava ali, comigo. De relance vi claramente ela sorrindo. Não sei se de forma gentil ou zombando de mim, mas me aterrorizou do mesmo jeito. Assim que parei de vê-la, freiei. Encostei o carro e comecei a chorar. Minhas mãos tremiam de medo e eu não conseguia continuar dirigindo daquele jeito. Não era só o susto, era a sensação de que aquilo, o que quer que fosse, tinha me seguido até o outro lado do mundo. E ao mesmo tempo, aquela insegurança que eu tanto temia para minha família estava de volta. Percebi que em nenhum lugar eu estaria completamente seguro e que a gente não pode controlar isso. Essa foi a última vez que a vi correndo ao lado do meu carro. Agora ela só aparece nos meus sonhos, mas ela não corre mais ao meu lado. Hoje vou contar algo mais pessoal, por isso decidi fazer isso de forma anônima. Tenho 29 anos e isso aconteceu comigo há cerca de 4 anos. Não me lembro exatamente a data, mas sei que meu filho mais velho ainda tinha 4 anos e minha filha tinha apenas alguns meses. Meu marido e eu nos mudamos recentemente para o que ainda hoje é nossa casa. Moramos no térreo da estrutura, enquanto a avó do meu marido e o tio dele moram no andar de cima. São pessoas muito boas e nunca tivemos problemas com eles. A verdade é que adoro a nossa casa e o lugar onde moramos. Porém, no início, quase quando nos mudamos, talvez devido ao estresse de um novo bebê e de meu marido ser pai pela primeira vez, estávamos sempre discutindo. Não era um absurdo, nada sério, mas às vezes ambos sentíamos muita raiva um do outro. Nas noites em que as crianças dormiam calmamente, conversávamos com mais calma, sempre pedíamos desculpas e entendíamos que estávamos reagindo mal a determinadas situações. Mas os dias passavam e voltávamos a discutir por absolutamente nada. Foi muito frustrante, meus hormônios ainda estavam em alta, como dizemos, e ele estava muito ansioso com o bebê. Ele queria fazer tudo e estar incluído em tudo, e isso é uma das coisas que mais amo nele. Ainda é assim, e posso dizer que apesar daquele momento sombrio que passamos, somos muito bons pais com nossos defeitos e virtudes. Então eu estava amamentando minha filha, que dormia em um berço ao lado da minha cama. Meu filho tinha um quarto e uma cama separados, mas sempre vinha ao nosso quarto à noite e dormia entre nós.
Tornou-se um hábito até que um dia meu filho me disse que queria dormir sempre conosco, que não queria mais caminhar até o nosso quarto à noite. Perguntei-lhe por quê e ele disse-me que ouviu alguém o seguir, que ouviu passos atrás dele e por isso vinha sempre correndo. Eu me senti horrível por ele estar passando por algo assim e também fiquei com muito medo. Eu disse ao meu marido e então decidimos que ele dormiria conosco nos dias seguintes. Mas a verdade é que isso me deixou muito desconfortável, porque a cama não era tão grande e eu levantava muito por conta da bebê. Uma noite decidimos levá-lo para o quarto depois que ele adormeceu. Fiquei muito triste, mas precisava de conforto naquele momento. E naquela noite aconteceu algo que nunca esquecerei. Eu estava completamente adormecida quando algo me fez se levantar. Sempre deixamos a porta aberta para que meu filho possa entrar, e quando abri os olhos naquela noite, vi algo vindo em minha direção. Olhei para a porta e a vi. Vi uma senhora magra, de cabelo curto e pele muito clara. Ela veio em minha direção tão rápido que tudo o que pude fazer foi me levantar e sentar na cama. Algo tocou meus pés, e quando voltei meus olhos para ela, ela não estava mais ali, e sim meu filho. Tudo aconteceu muito rápido, em frações de segundos, mas peguei meu filho e acordei meu marido. Fiquei apavorada, tremendo. Ele acendeu a luz e me perguntou o que estava acontecendo comigo. Eu expliquei a ele. Eu disse que vi uma senhora e que se lembrava perfeitamente do rosto dela. Rosto alongado, nariz fino, mas grande. Uma mulher mais velha, com pelo menos 60 anos. E não foi um sonho, ela estava seguindo meu filho. Meu marido me abraçou e meu filho foi para a cama. Não perguntei nada porque ele não mencionou nada quando chegou. Ficou claro que ele estava mais dormindo do que acordado. A bebê continuou dormindo apesar da luz e das vozes. Meu marido fechou a porta e me disse para tentar descansar, mas quase não consegui dormir naquela noite. Ouvi algo novamente enquanto todos dormiam. A cesta Moisés tem um zíper que fecha um mosquiteiro que cobre o bebê. Eu ouvi algo a abrir lentamente. Eu estava abraçando meu filho que estava entre nós. Eu não conseguia descobrir como me virar e encarar o que quer que estivesse ali, mas eu era a mãe, então me virei o melhor que pude. Levantei-me e disse em voz alta: "Só a luz de Deus entra aqui." Minha voz estava trêmula, mas consegui abrir o berço e pegar a bebê. Meu marido se levantou novamente e eu contei a ele. Ele não questionou nada. Meu filho ainda está dormindo conosco porque não foi a única coisa que aconteceu. Em outra ocasião, meu marido e eu estávamos discutindo baixinho em nosso quarto enquanto as crianças estavam na sala de estar. Estávamos os dois sentados na cama quando meu marido olhou para a porta e disse: "Vá embora, não queremos você aqui." Aí ele se levantou e foi até a porta e gritou mais alto: "Eu mandei você sair." Naquele momento eu estava muito confusa. Por um segundo pensei que ele estava falando com meu filho e fiquei com raiva por um segundo. E nesse exato momento, não estou brincando, a gaveta da minha mesa de cabeceira se abriu sozinha. Meu marido e eu vimos. A raiva desapareceu num momento e depois veio um terror que me fez começar a tremer. Pensei novamente naquela senhora e perguntei ao meu marido o que ele tinha visto. Ele disse que viu uma sombra muito alta e muito escura e que seu único instinto foi mandá-la embora. Corremos para a sala para ver as crianças e elas estavam bem. Desde então nada desse nível aconteceu, apenas uma coisa ou outra como ver sombras ou ouvir seu nome sendo chamado. Quando eu e meu marido sentimos que vamos discutir, eu falo para ele: "Lembre-se, não somos nós, são eles que querem nos ver assim. Não temos que dar esse prazer a eles. Às vezes é ele quem me lembra, e desde então tentamos discutir com menos frequência. O que você acha dessa experiência? Às vezes sinto que há espíritos inferiores que querem nos ver mal,
que procuram fazer todo o possível para criar discórdia em nossos lares e que se alimentam disso. Comente sua opinião. Eu gostaria de ler. Quando eu tinha cerca de 25 anos, trabalhava no turno da noite em uma OXXO. Naquela época, ainda estava fazendo a faculdade online e pensei que a maioria dos meus turnos seria tranquilo o suficiente para eu conseguir fazer algum trabalho enquanto estava lá. Na maior parte do tempo, isso realmente deu certo. Eu ficava sozinho na loja e nunca ficava realmente movimentado. Sempre que alguém entrava, eu empurrava meu notebook para o lado e quando a pessoa saía, eu continuava meu trabalho. Nessa noite estava muito frio e chovendo lá fora, o que sempre me deixava feliz, porque quase nenhum cliente aparecia. Estava com meu notebook aberto e focado na faculdade há quase 2 horas seguidas, quando a porta da frente se abriu e um homem entrou. Ele parecia ter uns 30 anos, com barba e cabelo curto. Eu coloquei o notebook de lado e esperei ele se aproximar do balcão. O homem olhou pelas prateleiras por 1 ou 2 minutos, então saiu, entrou no carro e foi embora. Não pensando muito sobre isso, peguei meu notebook e continuei o trabalho. Mais 30 minutos se passaram quando, pelo canto do olho, vi os faróis de um carro parando em frente à loja. Olhei para o lado e fiquei confuso ao ver o mesmo carro que estava lá mais cedo. Pensei que fosse apenas uma coincidência, mas quando o homem saiu era o mesmo. Dessa vez ele entrou na loja e foi direto ao balcão antes que eu pudesse mover o notebook. Banheiro? Ele perguntou. Ah, sim, é ali. Eu não esperava essa pergunta. Ele foi até o banheiro e entrou. Era um daqueles banheiros individuais, não um cômodo grande. Não pude deixar de achar um pouco estranho ele voltar 30 minutos depois só para usar o banheiro, como se não tivesse algum outro lugar mais próximo de onde ele estava, a menos que ele tivesse ficado por ali o tempo todo. Não sei. Talvez ele tenha voltado também para pegar algo que tivesse esquecido. Esperei alguns minutos, depois mais alguns, e então começou a ficar um pouco estranho. Mais 15 minutos se passaram. Então ele já estava lá dentro há quase 30 minutos quando um policial entrou no estacionamento. Ele deu uma volta e desacelerou bem atrás do carro do homem, claramente inspecionando-o. Depois de um tempo, parou o carro e saiu. O policial entrou na loja, olhou ao redor, então olhou para mim e perguntou se eu sabia de quem era aquele carro lá fora. O policial parecia mais do que curioso. Ele parecia preocupado. Apontei para o banheiro e disse que o homem estava lá dentro há um tempo. O policial foi até lá e não hesitou em começar a bater na porta. Ficou claro que algo estava seriamente errado. Depois de 1 minuto batendo e gritando, ele olhou para mim e perguntou se eu tinha a chave da porta. Eu estava meio nervoso, mas vasculhei a gaveta embaixo do balcão. Achei a chave e corri até ele. Ele abriu a porta e entrou com a arma erguida. Não acreditei, mas o banheiro estava vazio. Depois de ser interrogado por 1 minuto, eu garanti ao policial que o homem havia entrado lá e nunca saído. O policial fez uma busca mais detalhada e percebeu que o teto estava acessível. Era um daqueles tetos de painéis que você pode simplesmente empurrar para fora. Acho que o homem subiu em cima da pia e conseguiu se puxar para cima. O policial chamou reforço e em 15 minutos encontraram o homem escondido no teto com um estilete nas mãos. Eles o retiraram de lá e o prenderam. Pelo que me disseram, o cara estava foragido depois de ter feito coisas absolutamente horríveis com várias pessoas aleatórias e inocentes. Mais cedo naquela noite eles haviam recebido a descrição do carro dele e pegado a placa em uma câmera da loja. Os policiais deram a entender que eu fui sortudo,
pois as vítimas anteriores dele estavam todas sozinhas, no meio da noite, seja trabalhando ou apenas andando por aí. Não se sabe se o homem estava tentando se esconder no teto porque sabia que os policiais estavam atrás dele ou se ele estava fazendo isso para tentar algo comigo. Felizmente, ele foi preso.